Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Então, boa tarde a todos. Não está saindo som? Aqui para mim tá normal. Tá aparecendo. Ai, ótimo, João, obrigada. Imagina. Bom, então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante, que é a saúde mental em ambientes hospitalares, né, da medicina veterinária. E sobre prevenção do burnout. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente falar hoje é o seguinte: para problemas complexos, e esse é um problema complexo, não existe nenhuma solução mágica. Então, as soluções, elas não são simples, né? Eu vou mostrar para vocês o que é burnout e vou trazer algumas estratégias de como que a gente faz para identificar e prevenir, então, essa doença de saúde mental, tá bom? Então, em primeiro lugar, gente, quero mostrar aqui para vocês um pouquinho da minha formação, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou formada em gestão de recursos humanos, eu sou practitioner em programação neurolinguística, isso é uma formação em programação neurolinguística. Eu faço análise comportamental, eu sou facilitadora em vendas, eu tenho formação em liderança, trabalho com liderança há mais de 25 anos, né? Comecei cedo e sou especializada em terapia neurocognitiva e estou terminando aí minha pós-graduação de neurociência e comportamento humano. Então, é com bastante cuidado que eu falo sobre esse assunto com vocês, porque é realmente um assunto bem delicado e que a gente precisa prestar atenção. Claro, a gente trouxe esse assunto agora em setembro, justamente porque a gente está na temática do Setembro Amarelo, etc. e tal. Só que esse tipo de solução, né, esse tipo de problema é um problema que acontece durante o ano todo. Claro, o foco em setembro é por causa dessa campanha do Setembro Amarelo, mas as ações e as coisas que a gente precisa prestar atenção, elas acontecem no cotidiano o tempo inteiro, né? Então, pessoal, em primeiro lugar, é de total importância a gente entender o que é o estresse e o que acontece se a gente tem um estresse crônico, né? Então, o estresse, gente, ele é uma resposta natural do corpo, e nem sempre o estresse é uma coisa horrível, né? Então, é uma resposta natural, tanto mental quanto fisiológica, então tem vários hormônios envolvidos quando acontece o estresse. Eu coloquei aí a liberação de cortisol, mas a gente tem vários outros hormônios envolvidos, então, vários neurotransmissores que participam da reação ao estresse, porque o estresse, então, é essa reação de luta e fuga, né? E ele é essencial para a sobrevivência humana. Então, diante de situações estressantes, de situações perigosas, o nosso corpo, ele reage. Então, a gente vai, por exemplo, ter mobilização sanguínea, né? A gente vai ter atenção redobrada, nós vamos ter várias reações fisiológicas que fazem com que o nosso corpo esteja pronto, então, para essa luta ou essa fuga. Então, por exemplo, se você está parado num farol à noite no carro e você vê uma pessoa estranha chegando perto ali do vidro, o seu corpo já vai reagir. Só que isso acontece também no ambiente de trabalho. E aí, se for de forma crônica, pode ser bastante prejudicial para a saúde da gente, né? Então, eu coloquei aqui alguns impactos do estresse crônico, que são esses daí. Então, olha lá, déficit de memória e aprendizado. Então, a nossa memória piora, piora o nosso poder de aprender, de criar conexões e ligações neurológicas. A gente fica mais reativo e ansioso. O que é mais reativo?
é quando alguém chega para conversar com você e você já está na defensiva, já está com 2 pedras na mão ali. Então, a gente fica mais reativo, certo? Menos aberto ao diálogo. E os sentimentos de ansiedade. A ansiedade, gente, são sentimentos ligados a coisas que não aconteceram ainda. Então, a gente fica o tempo inteiro pensando no futuro. Nossa, o que vai acontecer? Qual vai ser a consequência disso? O que vai acontecer se eu fizer aquilo? E isso, cronicamente, de forma constante, também é muito deletério, tá? Piora a questão da impulsividade. Então, a gente começa a fazer coisas sem pensar, tá? Às vezes, isso pode também ser bastante deletério. Dificuldade de concentração nas tarefas cotidianas, né? Então, o que acontece? É quando a gente está no celular, de repente, você está toda hora com alguma coisa diferente na mão. Dificuldade de se concentrar numa tarefa, fica pulando muito de uma tarefa para outra, tá? E existe também a diminuição de conexões no nosso córtex pré-frontal. Então, vejam que as consequências, elas são físicas também, tá? Então, nós temos consequências físicas de estar com estresse crônico, né? De novo, ele é uma reação vital, mas a persistência, então, pode comprometer a saúde mental e física. Eu vou falar muito, tá, gente, dessa questão do mental e do físico, porque o nosso corpo e a nossa mente, eles são um sistema só, tá? A gente considera dessa forma. Bom, aqui eu trouxe um pouco essa questão de nós sermos seres sociais, né? Então, quando eu falo que o ser humano é um ser social, pessoal, eu quero dizer que nós temos que viver em sociedade. Então, vejam, desde criança, então, desde o nosso nascimento, nós somos dependentes de uma sociedade. Por exemplo, se eu considerar um cavalo, o cavalinho, o potrinho, ele nasce, nas primeiras horas de vida, ele já está andando sozinho, já está pulando, ele já vai buscar o leite materno ali, mas ele é muito mais independente. Então, a égua pare e o potrinho logo já está andando, já está ali, dando seus primeiros passos. Nós humanos não, né? A gente nasce e nos nossos primeiros anos de vida somos totalmente dependentes das nossas mães, dos cuidados dos adultos, né? Então, isso já mostra o quão vulnerável é a nossa espécie. Em contrapartida, nós somos muito mais evoluídos na parte neurológica, tá? Então, é muito importante a gente entender essa questão de sermos seres sociais. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos disso, tá? Algumas pesquisas mostram que o isolamento social, as consequências do isolamento social podem ser comparadas às consequências de estresse pós-traumático, tá, pessoal? Não vou entrar aqui nisso, porque eu poderia falar 5 horas só de estresse pós-traumático, tá bom? Então, quando a gente fica muito isolado e em ambientes urbanos, onde a gente não tem interações sociais, o isolamento mesmo, ele pode reduzir a plasticidade cerebral, levar ao declínio cognitivo. Então, algumas pesquisas também mostram, por exemplo, que pessoas idosas, elas sofrem declínio cognitivo na velhice, tá? Porque elas ficam isoladas socialmente, né? Então, você vê idosos que vivem em comunidades, por exemplo, que são muito mais ativos. Então, existem bastante pesquisas que mostram isso também. E a gente tem, com o isolamento, o aumento do risco de depressão e de demência, tá? Algumas pesquisas também mostram, por exemplo, que pessoas que têm surdez são mais suscetíveis a apresentar demência, né? Também por causa disso, por causa da desconexão com o mundo externo. Então, quando a gente não se conecta a outras pessoas, nós temos declínio cerebral, tá? Bom, então, o que realmente é o burnout? Eu trouxe aqui, olha, o que significa burnout e os 3 fatores segundo a OMS, né? Então,
para ser caracterizado o burnout, e é um diagnóstico clínico, tá, gente? Não existe um teste para falar, você está com burnout, é um diagnóstico clínico, e ele tem esses três elementos. Em primeiro lugar, é a exaustão emocional, que são sentimentos de esgotamento físico e mental devido a demandas. Eu coloquei do trabalho aqui, mas as demandas cotidianas, tá? E aí, vale ressaltar o que é exaustão. Então, vamos supor que hoje eu trabalhei 15 horas. Chega no final do dia, eu posso estar sentindo cansaço, certo? Eu vou estar cansada e eu vou dormir. Se no dia seguinte eu dormir, tive uma boa noite de sono, sem interrupções, etc., dormi bem, vamos dizer, e acordei ainda muito cansada, isso já é um sinal de exaustão, tá? Então, é dormir, descansar e mesmo assim não ter a recomposição, né? Tudo bem eu estar cansada no final de um dia bastante atribulado, mas se eu dormir, descansar e não me sentir descansada, isso já é um sinal de exaustão, tá bom? O segundo fator é a despersonalização. Então, o desenvolvimento de atitudes, quando a pessoa começa a ficar cínica, a ser muito sarcástica, a se afastar do outro. Então, ter comportamentos que afastam, que fazem com que você se afaste da outra pessoa. Distanciamento de relações interpessoais mesmo, tá? Então, você para de ver o outro como uma pessoa e não consegue mais ter sentimentos de empatia, por exemplo, tá? Então, você começa a se isolar bastante, a despersonalizar, então, tá? E o terceiro, então, é a redução da realização pessoal. Então, sensações de ineficiência, falta de realização no trabalho, diminuição de autoestima. Eu coloquei profissional aqui porque a gente está falando do trabalho, mas é da autoestima como um todo. Então, quando você começa a deixar de ter cuidados pessoais, já é um sinal de que você está aí com alguma coisa precisando de cuidados, tá? Então, essas três dimensões interligadas, elas acabam diminuindo a capacidade da pessoa de continuar performando no trabalho. E eu não estou nem dizendo alta performance, tá, gente? É de realizar as tarefas do trabalho, tá? Vejam, são três aspectos, de certa forma, até subjetivos, né? Não é fácil a gente perceber esses três aspectos se a gente não conhecer, né, esses três fatores. Então, é muito importante estar atento a isso. Muitas vezes, quem está nesse ciclo, né, não percebe. Então, é muito importante vocês começarem a prestar atenção nesses aspectos aqui que a gente está conversando, tá? Bom, eu trouxe aqui alguns fatores de risco em ambientes de trabalho, né, que vocês estão inseridos. Então, no ambiente de saúde, no contexto de hospitais, de clínicas veterinárias, e esses são os grandes desafios, então, que a gente enfrenta. Igual eu falei no comecinho, né? Como a gente está falando de uma situação complexa, vocês podem ter certeza que as soluções, elas também são complexas, e elas demandam trabalho, elas demandam atenção. Então, algumas coisas a gente vai ter controle, outras coisas a gente não vai ter controle, tá? Então, por exemplo, todos vocês, médicos veterinários, experienciam, né? Então, tem a experiência de alta carga emocional, né? Então, vocês lidam constantemente com sofrimento e morte dos pacientes de vocês, decisões que podem melhorar ou piorar a vida dos pacientes de vocês. Então, quando a gente tem essa alta carga emocional envolvida, isso exige o desenvolvimento de resiliência. E no final aqui da nossa conversa de hoje, eu vou falar bastante sobre resiliência emocional e que ela precisa ser muito bem construída. É claro,
essa carga emocional, ela vai existir. Só que se a gente desenvolve a resiliência, fica muito mais fácil de lidar com essa alta carga emocional, tá? Bom, jornadas extensas e sem descanso. Quando eu falo de jornadas extensas, gente, eu não estou falando de plantão, tá? Eu já vi em clínicas veterinárias um veterinário entrando na sexta-feira à noite para o plantão e indo embora na segunda-feira de manhã, né? Isso aconteceu há muito tempo atrás, numa clínica que a gente fez uma consultoria, e isso é absurdo, assim, sabe? Ah, mas tem lugar para descanso. Tudo bem, mas o profissional está mais de 48 horas disponível ali, sabe? Chegava quase a 72 horas. Então, é demais, né? E dormir não é a mesma coisa que descansar, tá? Apenas dormir não é a mesma coisa que descansar, porque você está disponível ali o tempo inteiro. Então, turnos longos, falta de tempo para recuperação física e mental, levando à fadiga crônica. Eu, nesse lugar que eu estava falando para vocês, às vezes o veterinário fazia isso, tinha 12 horas de descanso e voltava para outro plantão de mais 12 horas. Então, realmente, isso causa uma exaustão de tempo mesmo física, tá? Isso acontece também, e eu já vi isso daí, com pessoas que trabalham em escala 12/36 num lugar, né? Ou seja, trabalham 12 horas e descansam 36, que é o famoso plantão dia sim, dia não, vamos dizer assim, e pegam um outro plantão 12/36 em outro lugar. Não dá, tá? Não dá para trabalhar todos os dias sem descansar nenhum dia na vida, sabe? Aí eu já ouvi muita gente falando para mim assim também. Ah, mas eu aguento. Mas a troco do quê? Sabe? Com quais consequências? Né? Como alguém trabalha 12 horas em plantão, sabe? Com emergência, né? Sem ter nenhum período de descanso. Porque quem trabalha 12/36, tem um dia que vai durar umas 16 horas aí, vamos dizer, né? Porque a pessoa acorda, se arruma, vai até o trabalho, trabalha 12 horas, tem que ir embora, e aí ela vai demorar mais um tempo para chegar em casa, e aí ela teria que dormir no dia seguinte inteiro, descansar, para no outro dia voltar a trabalhar, certo? Quem trabalha 12/36 em 2 lugares, não tem nenhum descanso, gente. Então, assim, isso são jornadas extensas e sem descanso, tá? O terceiro fator, então, é exigência de perfeição. Pessoal, essa exigência de perfeição muitas vezes não vem nem da liderança, tá? Às vezes vem, nós temos líderes que precisam ser melhores desenvolvidos no mercado, que fazem exigências impossíveis, tá? Inclusive com metas impossíveis, e aí a gente tem essa cobrança muito grande, mas muitas vezes essa exigência de perfeição, ela é interna, tá? Então, o próprio profissional quer ser perfeito. Eu já vi veterinários, por exemplo, que não conseguem terminar um prontuário, ou seja, fechar um prontuário, preencher, porque a pessoa quer que aquilo esteja tão perfeito que ela não consegue realizar. Então, essa perfeição interna, que às vezes nós mesmos nos exigimos, ela é muito cruel, tá? É muito cruel. Então, a pessoa que é mais cruel com a gente mesmo, comigo, sou eu mesmo. Tá? Então, quem exige perfeição de si mesmo se autopune. Então, muito cuidado com a exigência de perfeição para si mesmo, tá? A comunicação ineficaz dentro da equipe também é um fator de risco. Então, falta de alinhamento e clareza dentro da equipe, isso pode gerar retrabalho e conflitos interpessoais. E quando nós temos conflitos interpessoais, muitas vezes são complexos de se resolver, tá? O que acontece, pessoal? Quando a gente trabalha em equipe, nós precisamos desenvolver algumas atribuições dentro da equipe. Então, a gente precisa dividir tarefas e confiar
que o outro vai realizar essa tarefa, e eu sei que para alguns líderes isso é muito difícil, para alguns gestores é muito difícil abrir mão do controle. Então, delegar tarefas é difícil mesmo, tá? Mas a gente precisa treinar as equipes para que elas tenham autonomia, né? E que para que as tarefas sejam divididas e que um possa ter certeza que o outro vai realizar aquela tarefa, tá? Falta de treinamento de equipe, falta de reuniões clínicas para alinhamento de comunicação, falta de divisão de tarefas, falta de confiança dentro da equipe, isso gera comunicação ineficaz. E é, sim, um fator de risco dentro do ambiente de saúde, tá? Baixo reconhecimento, e aqui eu quero trazer para vocês, gente, uma reflexão muito importante. O que a gente mais ouve hoje no meio veterinário é: não somos valorizados, tá? Só que a ausência de valorização profissional, ela é um sentimento de invisibilidade, só que a gente precisa alinhar expectativas, né? Então, muitas vezes a gente fala, eu não sou valorizado, mas o que para você é ser valorizado, né? Isso também é uma coisa pessoal, sabe? É pessoal isso. Então, vocês têm que trabalhar nesse alinhamento de expectativas. Como você espera ser valorizado? E eu sei que não é só dinheiro, tá, gente? Eu sei que não é só dinheiro. Eu já vi veterinário ganhando mais de 30 mil reais por mês e ter esse sentimento de baixo reconhecimento. E isso acontece muito quando a gente se compara. Quando a gente se compara aos outros. Só que, o que acontece? Como que a gente compara com os outros hoje? Através das redes sociais. E aí, pessoal, a grama do vizinho é sempre mais verde, tá? A grama do vizinho na rede social é sempre mais verde. Poxa, claro. O que eu mostro na rede social? Só o que eu quero, sabe? Só o que é melhor. Só a melhor foto, a melhor pose, o melhor momento, né? E aí, às vezes, você está passando por uma situação difícil, você olha o melhor momento do outro e você se compara aquilo lá, que às vezes nem é real, tá? Então, o baixo reconhecimento, ele é multifatorial, mas um dos fatores é esse, tá? É a comparação com outras pessoas. Só que a gente, às vezes, está comparando banana com maçã, certo? Na maioria das vezes, tá? Então, vamos supor, putz, tô precisando de férias. Nossa, tô cansada, tô precisando de férias. Eu entro lá na rede social e o que eu vejo? Putz, um monte de amigo meu de férias, o cara numa viagem super legal, o outro num restaurante super legal, o outro, sei lá, no momento com a família dele, né? E aí eu fico assim, nossa, fulano só viaja. Não, é que ele só posta isso, sabe? Ninguém vê o perrengue alheio, vamos dizer assim, certo? E tem um sexto fator aqui que é muito importante, que é a saúde física, e a maioria dos profissionais de saúde negligencia a saúde física. E eu não estou falando que vocês têm que ser atletas. Eu estou falando de cuidados básicos, tá? Eu dou muito treinamento presencial, vocês sabem. Nos treinamentos presenciais, eu peço para o pessoal levantar a mão. Então, ó, vocês que estão aqui, se vocês quiserem clicar no botãozinho de levantar a mão, levanta a mão quem já tomou mais de 1 litro de água hoje. A gente, ó, já é aqui 1h30 da tarde, gente. Vocês já tomaram 1 litro de água hoje? Não, né? Eu já, sabe? Ai, o Celso bebeu água, mãe. Amei. Mas eu vejo veterinário, pessoal, que não bebe água, sabe? Que desenvolve cistite, infecção urinária, porque não bebe água, sabe? Esses dias eu estava dando um treinamento, eu estava com uma equipe que tinha acabado de sair do plantão, então eles plantão de 12 horas, e de café, talvez, João, não serve. E o café, ele ainda aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a pressão. Tá? Então, cuidado com o consumo de café.
Gente, beber água é básico. Se vocês não estão nem bebendo água direito, imagina as outras coisas, né? Então, esses dias eu estava dando esse treinamento, algumas pessoas tinham acabado de sair do plantão de 12 horas e vieram fazer o treinamento comigo ali no hospital, né? E eu perguntei, gente, vocês se alimentaram bem hoje? Tinha uma menina que tinha comido 2 potes de Cup Noodles, de macarrão instantâneo, né? Eu estou dizendo que é fácil? Não é, gente, não é fácil, tá? Mas quem me conhece e já viu eu dando treinamento presencial sabe que eu ando com a minha mala do computador, que eu levo tripé, que eu levo projetor, que eu levo meu material de trabalho. Eu tenho a minha bolsa, certo, pessoal, com as coisas femininas que a gente carrega por aí, né? E eu tenho a minha lancheira. Eu tenho uma lancheira mesmo, é uma térmica que tem lá. Tem lanche, tem fruta, dependendo do tempo que eu vou ficar nos meus clientes. Tem comida, né? Tem uma marmita ali, sabe? Tem lanche, então tem água, sabe? Às vezes tem suco. Então, eu preciso me programar, sabe? Hidratação, alimentação, básico, básico. E o pessoal não faz, tá? Viver de miojo e de coxinha não dá, gente. E eu tô falando aqui com vocês, eu já fiz isso na minha vida. E isso fez com que a minha saúde fosse muito comprometida, tá? Pouca ou nenhuma atividade física. Isso é muito sério também. Igual, de novo, não estou falando para vocês serem atletas, mas cuidem da saúde de vocês, né? Caminhada, podem começar com caminhada, custa R$0. Põe um tênis e vai andar na rua, sabe? E inexistência de hobbies, tá? Qualquer coisa que vocês gostem de fazer. Só que a definição de hobby, gente, também não é tão simples. Então, ter um hobby não é, sei lá, você chegar e brincar e cuidar do seu filho de noite, né? Ter um hobby é desligar dos problemas. É você fazer alguma coisa que ocupe a sua cabeça e desligue dos problemas. Eu vou dar um exemplo aqui. Um dos meus hobbies é natação. Aí eu já faço a união aí de uma atividade física com a natação. Por que a natação para mim é um hobby? Aí a brincadeira se eu não prestar atenção no que eu estiver fazendo ali, eu me afogo. Então, a natação é um hobby, tá? É um hobby. Quando eu tô nadando ali, eu esqueço das outras coisas. Eu tenho que ver, tenho que bater perna, tenho que, né, fazer a braçada, tenho que respirar. Então, eu tenho que estar concentrada ali, tá? Tem gente que fala que é jogar videogame, tem gente que fala que é ler um livro, tem gente que fala que é, sei lá, jardinagem, tá? Então é alguma coisa que vai realmente tirar você da rotina. Esses dias me falaram pescaria também, balé, tá? Me falaram, deixa eu ver. Bom, diversas coisas podem ser o hobby de vocês, tá? Então, tenham hobbies para vocês, coisas que vocês gostam de fazer. E hobby não é trabalhar mais também, tá bom? Bom, o que a gente pode fazer, então, para prevenir entrar em burnout, né? Nós temos, então, gente, ações individuais e ações coletivas, né? Coletivas, ou seja, pela liderança, que podem ser dentro do ambiente de trabalho, né? Então, algumas ações individuais que eu falo aqui, ó. Então, em primeiro lugar, é reconhecer os sinais precoces de que alguma coisa está errada. Será que eu estou mais irritado ultimamente? Será que eu estou apresentando sinais de insônia? Será que eu não consigo dormir? Tá? Então, eu preciso reconhecer esses sinais. Será que eu estou dormindo e não estou descansando? Sabe? Dá uma olhada naqueles fatores que eu falei anteriormente. Será que eu estou me afastando das pessoas? Será que eu estou me isolando socialmente? Tá?
Será? Então, reflitam sobre isso. Bom, em segundo lugar, é estabelecer limites saudáveis, individuais mesmo. Quanto tempo eu fico nas redes sociais? Todos os dias, né? Quanto tempo eu fico ali? O celular, ele dá um relatório para vocês, né? Se vocês entrarem em rede social, eles falam quanto tempo você utilizou naquela semana a rede social, sabe? Será que vocês estão, sei lá, em momentos de família com o celular na mão? Será? Ah, sei lá, tô jantando com os meus amigos, saí para jantar com os meus amigos. Você está jantando com seus amigos mesmo ou você está olhando o celular? Tá? Então, tomem cuidado com limites saudáveis de interações online, né? Coloquem limite. Então, em que momento eu vou responder o WhatsApp? Em que momento eu vou olhar a rede social? Tá? Cuidado em querer like em rede social, né? Ainda é muito precoce a gente falar quais são as consequências do uso de redes sociais, mas já existem algumas pesquisas também, principalmente com crianças, tá, que mostram déficit de desenvolvimento com crianças que estão muito com tela na mão, tá? De novo, praticar autocuidado. É simples, gente? Não é. Não é fácil, sabe? Não é fácil. Eu sei que não é. Nós temos altos e baixos, né? Tem semana que eu não piso na academia. Tem semana que eu consigo ir várias vezes. Depende da minha rotina. Só que eu preciso inserir esse tipo de coisa na minha vida. Então, se eu mostrar a minha agenda para vocês, vocês vão ver que, apesar de existir uma rotina ali, é uma agenda meio maluca. Então, tem dia que eu almoço meio-dia, tem dia que eu tenho um buraco na minha agenda para almoçar às 2 horas da tarde, mas eu almoço todos os dias, tá? Eu faço refeições, eu deixo minhas refeições preparadas já para 15 dias, de repente. Então, eu vou lá, pego uma tarde inteira, me organizo, cozinho, congelo. Ah, Carol, mas eu não gosto de comida congelada. Mas, gente, vocês estão comendo miojo, né? Tá comendo coxinha, sabe? Então, não é fácil, mas é possível, tá? Realizar pausas durante o plantão de vocês. É fácil? Não é, mas é possível, tá? O que eu vejo as pessoas fazendo nas pausas para o almoço, por exemplo, ou na hora do café? Com o celular na mão. E aí não é pausa, tá? Sono, alimentação, é básico, tá, gente? A construção de uma rede de apoio. Isso também é o que eu comentei no começo. E vou trazer aqui a minha vulnerabilidade, tá, pessoal? Eu tenho muita dificuldade de construir rede de apoio, muita dificuldade, tá? Eu não fico conversando com os meus amigos o tempo inteiro. Mas aí, o que eu me coloquei de objetivo esse ano, por exemplo? Toda vez que alguém me convidar para alguma coisa, sei lá, um churrasco, um jantar, uma confraternização, se eu não estiver ocupada, eu vou. Ah, mas está cansada. Não tem problema, eu vou, né? Só se eu estiver muito cansada, porque criar essas relações com a família, com amigos, é muito importante, tá? Construir redes de apoios profissionais também é importante. Então, ter pessoas de confiança dentro do trabalho é muito importante, né? Justamente para que vocês possam confiar na equipe de vocês, dividir tarefas e realmente ter com quem conversar dentro do trabalho em situações mais desafiadoras, tá? O que a gente pode fazer, então, de ações coletivas dentro das empresas, tá? A gente pode trabalhar com escuta ativa, então, ter alguém dentro das empresas que esteja pronto para conversar com os colaboradores que precisarem conversar. Trabalhar com comunicação não violenta, então, são conversas abertas mesmo, tá? Então,
sem apontar dedo, isso é treino, né? A gente já teve treinamento de comunicação não violenta, então quem assiste aos nossos treinamentos sabe que a gente trabalha bastante com comunicação não violenta. Isso é treinamento. Então, vocês que estão aqui agora na parte da manhã, e têm, inclusive, acesso à plataforma dos treinamentos gravados, se perderam alguma coisa, deem uma olhada lá, na plataforma, que tem os treinamentos, vocês podem retomar. Isso é importante, tá, pessoal? Fazer rodízios de tarefa e reduzir sobrecarga. Então, tarefas cotidianas podem ter rodízios. Então, por exemplo, quem repôs o material no consultório 1, e no consultório 2, e no consultório 3? É sempre a mesma pessoa? Tudo bem. Essa pessoa vai fazer isso, tudo bem. E quem é que, de repente, tem outra tarefa? Quem olhou se os pacientes, se os parâmetros de todo mundo foram realizados, sabe? Então, peguem as tarefas do cotidiano de vocês, dividam essas tarefas, sabe? Façam um rodízio, né? Só que tenham pessoas que sejam responsáveis por elas. Porque sabe aquela história? Cachorro que tem 2 donos, ou fica muito magro ou fica muito gordo, tá? Ou as pessoas fazem demais ou elas fazem de menos, quando não tem alguém responsável por aquilo, né? Então, em alguns lugares, a gente tem a figura do diretor clínico, e o diretor clínico, ele pode também delegar algumas coisas, então ele vai supervisionar delegando, tá? Reuniões breves para alinhamento e descompressão. Eu gosto quando a empresa coloca reuniões clínicas periódicas, né? E torne isso real, porque fazer reunião clínica uma vez na vida, outra na morte, gente, uma vez hoje, daqui 5 meses, não é ser reunião clínica. Então, as reuniões clínicas, elas são breves, ou seja, elas são de 30 minutos, 40 minutos, elas servem para alinhar a comunicação, para alinhar protocolos e, inclusive, para que a equipe de vocês tirem dúvidas, né? Para que as coisas fiquem as claras. Eu vejo muito estresse nas equipes, gente, por falas do tipo assim, errei porque não sabia que era assim, né? Então, treinar a equipe de vocês e mostrar o que deve ser feito, o que não deve ser feito, é muito importante, né? As pessoas precisam saber o que elas devem fazer, sabe? Então, é muito importante isso. Os líderes, eles precisam ser capacitados para identificar os sinais de burnout, para identificar processos errados, para identificar aqueles fatores de risco que eu falei, tá? Claro, existem fatores de risco que são individuais, mas os coletivos, quem é da liderança, precisa estar pronto ali para identificar, tá? E eu gosto também de colocar cultura de valorização e feedback positivo dentro das empresas, né? Porque é muito chato quando todos os feedbacks são negativos. Então, olha, vai ter reunião de feedback. Ai, que saco, é só negativo. Nossa, vou tomar chamada, não sei nem o que eu fiz de errado. Então, isso é ruim, tá? Quando a gente tem ambiente de feedback exclusivamente negativo, né? Então, tanto a esfera individual quanto a esfera coletiva, elas são igualmente importantes, né? Então, não adianta nada a liderança e a gestão investir em treinamentos, ter escutativa, trabalhar com comunicação não violenta, delegar as tarefas, né? Fazer reuniões e capacitar líderes, fazer todo esse trabalho, se a gente peca em todas as ações individuais. Então, se eu não sei que eu estou precisando descansar, se eu não estabelecer alguns limites de trabalho, se eu não praticar autocuidado, né, se eu não construir minha rede de apoio. Então, tem que ser ações conjuntas, elas têm que acontecer ao mesmo tempo, né? Então, não adianta também eu me colocar... eu tenho que entender a minha autorresponsabilidade quando se fala da minha saúde mental. E aí, eu entro aqui, nessa questão da resiliência, tá? A resiliência, gente, o que é isso? É a capacidade que a gente tem de nos adaptar e superar adversidades, né? É uma habilidade que ela tem que ser desenvolvida desde pequeno, tá?
ela é desenvolvida desde criança, a resiliência, né? Então, ambientes em que a criança possa ter autonomia. Ah, mas eu não cresci num ambiente assim. Você vai ter mais dificuldade para desenvolver a resiliência, mas é possível desenvolver resiliência. Então, o que são 3 fatores principais que a gente pode falar para o desenvolvimento da resiliência? Então, em primeiro lugar, sociabilizar e buscar apoio. Então, como que alguém vai saber que eu preciso de ajuda se eu não pedir ajuda? Tá? Se eu não mostrar para outra pessoa. Gente, não precisa ser só com entes queridos. Você pode buscar ajuda profissional mesmo, sabe? Ter um terapeuta, ir num psiquiatra, ir num psicólogo, né? Então, manter conexões, sabe? E não hesitar em pedir ajuda, pedir apoio, né? Ter uma rede de apoio é um pilar da resiliência. Tá? Então, eu poder contar com outras pessoas, saber que eu não estou sozinha, tá? Saber que eu não sou sozinha, né? Então, é importantíssimo ter essa consciência. Se eu não pedir ajuda, às vezes as outras pessoas não têm como adivinhar que eu estou precisando de ajuda, tá? Usar a criatividade, isso aqui é muito interessante, porque quando a gente desenvolve novas perspectivas, é muito mais fácil de superar desafios. A gente fala que a pessoa precisa ter flexibilidade neurológica, flexibilidade comportamental. O que é isso? É ter menos rigidez mesmo, sabe? Então, aprender a ser maleável, aprender a ser adaptável mesmo a diversas situações, sabe? Nem tudo tem que ser feito do meu jeito o tempo inteiro. Eu, gente, tinha muita dificuldade com isso, tá? Eu tinha muita dificuldade com isso alguns anos atrás. E aí eu fui buscar, claro, né? Minha formação, como vocês viram, é toda voltada para comportamento humano, neurociência, e toda essa parte mesmo de pessoas, né? Gestão de pessoas. Então, eu fui buscar esse desenvolvimento e eu percebi que ser flexível é confortável, inclusive, depois que você consegue. Então, nem tudo tem que ser exatamente do meu jeito. Não existe só o meu jeito de fazer as coisas, né? Eu acho super legal quando a gente consegue aprender com o outro um jeito novo de fazer as coisas, sabe? E qualquer coisa, tá, gente? Qualquer coisa. É uma técnica nova, é um jeito de arrumar o armário, é uma organização de uma outra forma, sabe? Então, se eu trago tudo para mim, se eu sou centralizador, é muito mais difícil de ser maleável e de ser flexível, tá? Em qualquer esfera da nossa vida. E, por fim, e esse também é difícil, é desenvolver a autonomia, ou seja, assumir responsabilidades. Hoje eu vejo muitos líderes que têm dificuldades com as equipes, porque ninguém quer ser responsável por nada, sabe? Ninguém quer assumir responsabilidades, ninguém quer assumir os próprios erros, de repente. Então, tomar decisões. A gente tem que aprender, gente, a tomar decisão, sabe? E buscar soluções ativamente. Então, eu gosto de dizer que eu sou responsável pelo que eu faço, mas eu sou responsável pelo que eu não faço também, né? Principalmente quando a gente está falando em atendimento de pacientes. Então, se eu peço um exame, a responsabilidade é minha, mas se eu não pedir esse exame, a responsabilidade é minha também, né? Então, a gente precisa assumir responsabilidade. Nós somos adultos, e adultos são responsáveis pelos seus atos, tá? Então, buscar soluções, entender, se desenvolver, né? Eu falo, gente, que líderes que fazem tudo por vocês, eles são líderes que estão prejudicando o desenvolvimento pessoal e profissional de vocês, né? Então, eu gosto muito mais do líder que cobra. Tudo bem, ele ensina, ele delega, ele cobra,
do que o líder que vai lá e faz tudo por vocês, né? E aí a gente tem, muitas vezes, uma gestão sobrecarregada. E aí, mas eu não tenho autonomia para nada. Tá, mas assuma a responsabilidade das coisas que você faz. Vocês são adultos, tá? Bom, eu trouxe aqui, então, agora, uma técnica prática e super fácil para vocês fazerem com o objetivo de trazer calma, né, diante de situações com impacto emocional. Então, vamos supor que eu acabei de dar uma notícia ruim para um proprietário, sei lá, um diagnóstico com um prognóstico horroroso, e são situações desafiadoras mesmo, né? Elas impactam no dia a dia de vocês bastante. E aí eu tenho que entrar numa sala logo em seguida com um filhotinho para vacinar. É difícil de mudar de estado emocional. É difícil, gente. E eu sei que vocês passam por isso no cotidiano de vocês bastante. Então, eu trouxe uma técnica de respiração que eu trouxe a mais simples que existe, tá, gente? Para ficar fácil de vocês lembrarem e vocês utilizarem, tá? Isso aqui é uma técnica que ajuda a controlar o sistema parasimpático, tá? Então, ó, é fácil. Inspire durante 4 segundos, chama técnica de respiração quadrada. Por que é quadrada? Porque são 4 fases iguais, com duração igual, tá? Então, ó, inspirar por 4 segundos, então conta lá. 4. Segurei o ar por 4 segundos. Expira em 4 segundos. E mantém o pulmão esvaziado por 4 segundos, tá? Faça isso algumas vezes e vocês vão ver que vocês terão consequências físicas, inclusive. Diminui a frequência cardíaca, vocês vão oxigenar o cérebro de vocês e vocês vão conseguir se acalmar mais rápido, centrar as emoções mais rapidamente, tá? Pode parecer uma técnica bem boba, mas, de novo, eu trouxe a técnica mais básica que a gente tem para ajudar vocês realmente no impacto aí emocional. Quem quiser outras técnicas, gente, me chama no WhatsApp, a gente conversa, tem diversas técnicas, tá, que a gente fala em terapia cognitivo-comportamental, são fáceis e elas estimulam aí também o sistema límbico de vocês e vai ser interessante aí, e vocês podem ver qual técnica que é melhor para vocês, tá? Mas eu trouxe aqui hoje essa daqui, que ela é bem simples, tá? Bom, gente, cuidar de quem cuida, né? Então, vocês cuidam de outros, sabe? É muito importante, e é isso que é humanizar a empresa, né? Então, ter resiliência, que é o que eu conversei com vocês, não elimina os desafios, certo? Não elimina os fatores de risco, só que é uma fortaleza que a gente precisa desenvolver, né, para atravessar os desafios sem perder a nossa essência, sem perder o que vocês são, né? Eu acho, gente, a medicina veterinária uma das profissões mais lindas que tem, sabe? É uma das coisas mais lindas que tem. E às vezes vocês se perdem porque não consideram todos esses fatores que a gente conversou até agora. Então, é claro que o Setembro Amarelo, ele é um momento em que todo mundo traz esse assunto de saúde mental. Mas é importante que a gente tenha esse cuidado com a gente mesmo, com os colaboradores de vocês, com as empresas de vocês, todos os dias. E isso, gente, é cultura empresarial, tá? Uma cultura que dê importância para os profissionais da saúde como indivíduos, tá? Então, o que eu costumo falar é que todos nós somos substituíveis como função. Então, a minha função, ela é substituível dentro da empresa, mas eu sou insubstituível como indivíduo, tá? Só eu sou a filha da minha mãe,
Só eu sou a esposa do meu marido, só eu sou a irmã da minha irmã, tá? Só eu não tenho filhos, mas só eu sou a mãe dos meus filhos, certo? Só eu sou a dona dos meus animais, tá? Só eu sou a melhor amiga da minha melhor amiga, entende? Então, nós somos insubstituíveis como pessoas, tá? Isso é muito importante a gente entender. Amanhã eu posso, sei lá, tirar férias e alguém pode me substituir no trabalho, mas como pessoa, ninguém vai me substituir, tá bom? Bom, então, aqui, ó, esse é um assunto que necessita muita reflexão, né? Então, como que a gente integra essas práticas da nossa rotina com a cultura dentro das instituições? De novo, não é simples, não é num passe de mágica que a gente faz isso, e é por isso que a gente precisa ter compromisso, né? A gente precisa se comprometer a cuidar da gente mesmo e uns dos outros, sabe? Então, uma das coisas que mais traz toxicidade, vamos dizer assim, para um ambiente de trabalho é fofoca, sabe? É desavença interpessoal. Então, são coisas que eu posso começar a fazer, né? Então, por que eu vou fofocar da colega? Não vou fofocar. Eu acho que é melhor eu dar um feedback para ela ou levar essa questão para a liderança e tentar, né, melhorar. Poxa, ao invés de comer miojo amanhã, eu vou fazer uma marmitinha aqui, ó, tá? Cuidado com o iFood, tá, gente? E assim, ó, eu coloquei aqui a abertura, então, em primeiro lugar, é a gente olhar, entender que a gente precisa de mudanças não só dentro das empresas, como individualmente, como na nossa sociedade mesmo, né? Então, a participação individual das pessoas é vital para a gente construir rede de apoio, rede de conhecimento e ambientes interessantes da gente trabalhar, tá? Igual eu falei, alguns fatores de risco a gente não consegue controlar, mas a gente consegue desenvolver habilidades para que a gente lide melhor com esse tipo de coisa, tá, gente? Ó, aqui tá o meu telefone pessoal, tá? Então, quem ainda não tiver meu contato, pode anotar meu contato. Aí tá o meu Instagram, então, se vocês puderem seguir meu Instagram, ali eu tenho vários vídeos com várias discussões, com várias dicas. O primeiro post ali que está fixado, ele é um post de comentários abertos para vocês que fazem treinamento comigo, falarem ali que alguma coisinha que vocês aprenderam comigo, me dá uma força lá, tá bom? Eu vou parar a gravação e eu vou abrir aqui, então, para vocês poderem tirar dúvidas e trazerem reflexões que vocês queiram, tá bom?